Aleluia. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, Senhor. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, não há como rejeitar o teu chamado. Levante as mãos aos céus. Não há como diga pra ele: eis-me aqui, Senhor. Tua presença. Se achega a ele, se achega a ele. Eu vou e já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo, Deus. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou e já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus, e aqui estou eu para esse encontro com o Senhor. Diga glória a Deus. Aplauda a Jesus, que Ele merece. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. João 14, versículo 27. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou nem se espante. Isso aqui são palavras eu estou explicando o dia todo, que são palavras de despedidas de Cristo. Ele sabe, está chegando o tempo dele partir, já está chegando o tempo dele cumprir a sua missão, e ele reúne os discípulos e fala: olha, eu vou preparar morada, eu vou para um lugar e vocês vão depois também. E aí os discípulos estão meio que, né, assim, vamos assim, despedida. Vai para onde? Para onde que o Senhor vai? O Senhor vai nos deixar? Vai nos deixar sozinho? Quem que vai cuidar da gente? Quem é que vai nos liderar? Quem é que vai nos guiar? E aí ele fala para eles assim: olha, eu vou deixar para vocês a minha paz. E essa paz eu estou dando. E essa paz que vocês vão receber, você não recebe ela em nenhum outro lugar. Não há dinheiro, não há posição que você possa alcançar. A maior posição aqui no mundo que você possa alcançar, que você vai ter essa paz. As pessoas às vezes se enganam achando que quando ela ganhar uma boa quantia em dinheiro, quando ela conseguir concluir a faculdade, quando ela conseguir passar naquele concurso, ela vai ter paz. Ela pode ter até uma estabilidade financeira, mas a paz verdadeira só Cristo que dá. Porque essa paz que Jesus nos dá, irmãos, é independente da sua condição financeira, independente de quanto você ganha, independente de quanto você recebe, você mantém a sua paz. E aí o próprio Jesus foi claro ao dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Nós não podemos ser omissos em chegar e falar que acabou, né? Nós não podemos usar de engano com a igreja, usar de engano com as pessoas, falando: olha, venha para Jesus, e com Jesus é tudo mil maravilhas, e com Jesus você não vai mais ter problema, com Jesus você não vai ter mais luta, acabou, nunca mais você vai ter isso. A pessoa: poxa, então eu quero essa vida. Se acabou os problemas, não tem mais nada, eu quero essa vida. Mas não é bem assim, não. Com Jesus você vai ter luta, vai ter dificuldades, vai ter adversidade. Enquanto nós morarmos aqui neste mundo, nós vamos ter as nossas aflições. Mas aí ele disse: não, mas tem bom ânimo, fique em paz. É com essa paz que Cristo deixou que eu tenho que enfrentar toda a adversidade. É com essa paz que Cristo deixou para mim, que Ele deixou para os seus, que eu vou enfrentar uma tempestade, que eu vou enfrentar uma situação contrária financeira, que eu vou passar por uma crise econômica, como? Em paz.
Deixo-vos a paz. Ele foi claro. A minha paz eu vos dou. Mas algumas pessoas estão, irmãos, deixando o inimigo o quê? Roubar a sua paz. Em João, volta um pouco, você está em João 14, volta em João 10. João 10, 10. Olha o nosso adversário aqui. João 10, 10. Ele diz: o ladrão não vem senão a quê, irmãos? A roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham como? Esse ladrão que aqui faz uma alusão ao diabo, irmãos, que veio para roubar, tem roubado o quê? A paz de muitos. Tem roubado a paz das pessoas, tem roubado a paz do homem, tem roubado a paz da mulher, tem roubado a paz do pai, a paz da mãe. E aí uma pessoa sem paz, irmãos, quando ela perde a paz, aí ela toma decisões precipitadas. Uma pessoa sem paz, ela decide fazer algo no impulso. Uma pessoa que perdeu a sua paz, ela vai fazer algo sem a direção de Deus. Pode fazer algo até mesmo na emoção. Por quê? Porque perdeu a sua paz. O inimigo conseguiu roubar. E uma das maneiras do inimigo conseguir roubar, muitas vezes, é fazendo com que você ouça algo. Você ouve alguma coisa, você ouviu que vai entrar um tempo difícil, um tempo de crise, você ouviu que as coisas vão piorar, e aí já vem aquele medo, já vem aquela preocupação, e logo a pessoa tem a paz o quê? Roubada. É nessa hora que a pessoa tem a paz roubada que o inimigo vai aproveitar, irmãos, para fazer o que ele faz de melhor. Nessas horas, não deixe o inimigo roubar a sua paz. Pastor, estou enfrentando, eu estou passando, como a gente usa um termo dizendo assim, estou enfrentando uns perrengues, estou passando por uns perrengues na vida, mas estou em paz. Estou passando umas lutas aí, pastor, mas estou em paz. É essa paz que Cristo espera que eu, você, possa manter mediante as adversidades. É essa paz, é essa confiança, é essa certeza que Ele espera de mim, espera de você, diante de qualquer adversidade. Não deixe o inimigo roubar a sua paz. Não deixe o inimigo roubar a sua paz, porque ele disse, porque ele falou, porque você viu, presenciou algo, ou está passando, não perca a sua paz. Eu disse, isso aqui é uma mensagem que eu estou pregando, eu preguei ela na sexta-feira, e aí eu acrescentei mais. O que eu disse, e repito de novo, é em paz que você vence as suas guerras. É em paz que você vence as suas batalhas. É em paz que você vencerá as adversidades. É em paz que você cresce. É em paz que você prospera. É em paz que você chega aonde você tanto almeja. Porque quando perdemos essa paz, com as ameaças do inimigo, porque ele falou, porque ele disse, ele tem roubado de muitos. Roubou de um homem de Deus. Vamos lá? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O versículo é o de número 1. Primeiro livro dos Reis. E por falar nisso, essa semana agora, né, sexta-feira, nós começamos uma nova fase na igreja. Que fase que nós começamos sexta-feira? Opa, isso. Sexta-feira nós começamos uma nova fase, que é a leitura do Novo Testamento. Continuamos, hein? Continuamos a leitura, continuamos ali. Nós já estamos agora no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Pastor, eu fiquei para trás. Comece agora. Comece pelo menos o Novo Testamento, você vá até o fim, e aí depois você repõe, vai lendo os atrasados, né? Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Lê o versículo 46 em cima do 19, do capítulo 18. A mão do Senhor estava sobre quem? O qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. O que estava sobre Elias? A mão do Senhor. Isso aqui significa a presença de Deus, a bênção de Deus estava quem? Sobre quem? Capítulo 19 agora.
E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada. E teve um desafio no capítulo 18, quando ele desafiou os 450 profetas de Baal. Disse, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Quem vencer tem o direito de executar o outro. Feito? Feito. Ele desafiou, fez o desafio, e eles clamaram nada, ele foi, ajeitou o altar, pediu fogo, o fogo desceu, provou-se que Deus de Israel é o verdadeiro, e aí ele foi lá no Monte Carmelo mesmo, pertinho assim, e executou e matou todos os profetas à espada. E Acabe, que é o rei, fica sabendo, cara, prejuízo, caramba, perdi os homens que estavam trabalhando para mim, e aí ele chega em casa meio triste, meio aborrecido, e nesse tempo ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher maligna, e aí, quando ele chega triste, abatido, cabisbaixo, jururu, ela chega e pergunta, ué, amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo algo? Ele, Você lembra daquele cara, aquele tal de Elias, que profetizou que não ia chover? Lembro, cara, esse cara é uma pedra no nosso sapato. Pois é. Pois agora ele fez um desafio, venceu e matou os 450 profetas, os nossos profetas, que eram de Baal. Um prejuízo? Algo, irmãos, aí ela bate uma revolta, bate uma indignação sobre ela, porque Acabe ele era meio omisso. Era Jezabel que pilhava as coisas para ele fazer. Teve uma vez que ela criou uma lei para poder pegar um campo, irmãos, que era de um outro homem, né, na vinha de Nabote, matou Nabote para dar para uma coisa maligna mesmo. E quando ela descobre que isso está se passando, que o seu marido está triste, olha o que Jezabel faz, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que Jezabel fez? Mandou um recado, uma mensagem. Ela não foi propriamente, em nenhum instante, em nenhum momento, Jezabel encontrou-se com Elias. Ela manda um recado, leve um recado para Elias. E esse recado chegou até ele. 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus? Um recado de Jezabel fez com que Elias esquecesse o que estava sobre ele. Ele esqueceu que a mão do Senhor, que a bênção do Senhor estava sobre ele. E pelo fato dele ter esquecido isso, entra um pânico, entra um medo, a paz vai embora, né? A paz vai embora e entra aquele desespero, e ele pega o seu moço, o seu auxiliar, vambora. E aí chega numa cidadezinha, fica aqui e eu vou seguir adiante. Foi para onde? Para o deserto. Caminhou, andou, cansou, sentou debaixo de uma árvore e falou, Deus, toma minha vida, eu não sou digno de viver. Pode me matar se o Senhor quiser. O homem, irmãos, que havia vencido, que estava com a bênção de Deus, agora perde a paz e está desejando para ele o quê? A morte. Quando o homem perde a sua paz, irmãos, ele começa a imaginar, a pensar o pior. Ele sai do lugar onde ele está e vai para uma outra região. Pessoa que perde a sua paz, ela fica pensando, imaginando, eu vou embora de Cuiabá, pastor. Cuiabá já deu o que tinha que dar para mim. Aqui eu tive algumas decepções, algumas desilusões. Não sei para onde eu vou para esse mundão de Deus aí. Para onde? Mas por que você vai? Porque às vezes perdeu a paz. Essa perca de paz leva o homem a tomar decisões que não é a direção de Deus. Mas por quê? Porque ele perdeu a paz, ele perdeu a confiança. E note que foi apenas uma ameaça. Foi apenas uma ameaça. E quantos que perde a paz porque tem medo de ameaça? Ameaçaram que vão mandar embora. Ameaçaram que vai ter corte na empresa. Ameaçaram
que vão cortar alguns benefícios. E aí a pessoa já fica apavorada, já fica com medo, já fica preocupada, perde a sua paz e aí depois faz besteira. Deus apareceu para ele, preparou um pão, uma água, falou para ele, rapaz, come, eu quero que você vá até o Carmelo, e lá no Carmelo ele tem um encontro com Deus, e novamente ele se fortalece na presença de Deus, mas nesse instante, esse Elias, irmãos, ele fica espantado, apavorado, porque, irmãos, por causa de uma ameaça, perdeu a paz. Outro homem, quero mostrar para você um outro homem, irmãos, que também perdeu a paz por um instante. Mateus capítulo 14, vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 em diante. Mateus 14, 22. Jesus anda por cima do mar. Mateus 14, 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por onde? Por onde? Por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, leia comigo o quê? Andou sobre as águas para ir ter... Aonde? Eles estão espantados, apavorados, assustados, com medo da morte, madrugada, e lá vem Jesus andando sobre as águas. Notem, ele está andando, caminhando sobre as águas. E como é que ele consegue esse recurso? Porque, irmãos, Jesus estava em que estado? De paz. Ele tinha orado, buscado, estava ali em comunhão, e em paz ele começa a andar sobre as águas, e vai, e os discípulos veem, um fantasma, estão doidos. Calma, gente, sou eu, tenho bom ânimo, não temais, sou eu. Pedro meio que desconfiado. Se és o Senhor, manda-me ter contigo. E o que Jesus disse? Pode vir. Se quer vir, venha. Ele desce do barco. No momento que Pedro recebe a palavra de Cristo, no momento que Jesus fala com ele, ele recebe uma paz. Ele falou para ir, eu fico imaginando, talvez os amigos falam, rapaz, você é doido, você vai descer do barco. Não, ele falou para mim ir, eu vou confiar nele. Pedro tinha essa confiança em Cristo, semelhante àquele filho que está lá em cima e o pai fala assim, pula, mas na hora ele pula, porque ele confia no pai. Ele falou para mim ir, eu vou. Desce do barco e começa a fazer o quê? Por quê? Pedro alcança um estado de espírito onde ele está cheio do quê? Cheio de paz. A tempestade tinha parado? Sim ou não? O vento tinha parado de soprar? Mas lá dentro de Pedro, ele tinha alcançado essa paz. E eu fico imaginando Jesus, uma certa distância de Pedro, e aí Pedro, pode vir, venha. E aí Pedro vem andando, caminhando, talvez naquele estado bobo assim, cara, onde que eu estou, cara? Andando, quando de repente, continua a leitura, versículo de número 30. Mas, sentindo o vento, tem uma tradução atualizada que diz assim, observando o vento contrário. Pedro tirou os olhos de Cristo, e foi, irmãos, observar, sentir aquele vento forte. E aí, quando ele sentiu aquele vento forte, teve o quê? Medo. Uma vez que o medo entra, a paz o quê?
vai embora. Uma vez que o medo entra, a paz vai embora. A paz é mais ou menos se você pegar um copo com água vazio e coloca uma bolinha de isopor. Está lá dentro a paz. Mas à medida que você vai colocando água, o que vai acontecer? Aquela bolinha vai subindo, vai subindo, vai subindo. E à medida que o copo encher, e se encher por inteiro, aquela bolinha vai sair. Por quê? Não tem mais espaço para ela. Quando não há espaço em nosso coração para a paz que Cristo dá, o que acontece? Ela sai e o medo prevalece. É medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de não passar, medo de não conseguir pagar. Mas e a paz que você teve? Não, eu vou fazer, pastor, surgiu uma oportunidade, fechei um contrato de uma compra da minha casa. Aí depois vem o medo, meu Deus, como que eu vou pagar? Fica em paz. O Deus que abriu a porta, Ele vai abrir também outra janela dos céus para abençoar, mas nós perdemos a paz. No que ele sente o vento, e aí ele sente medo, e começando, aí ele diz aqui, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, o quê? Senhor, o quê? O medo, irmãos, te leva para o fundo. A fé, a paz te faz caminhar sobre as águas, enquanto o medo te leva para baixo. O que você anda sentindo? Pastor, eu estou sentindo algo, eu estou sentindo... Ele sentiu um vento contrário. Ele sentiu um vento que soprou do outro lado, e quando ele levantou, ele viu que tinha uma onda. Senhor, me socorre, socorro, socorro, começa a afundar. Perdeu a paz. Mas note, nós não podemos desmerecer o Pedro, porque em algum instante na vida, em algum momento ali, ele caminhou por sobre as águas, mas foi um momento. Foi um momento que ele alcança a paz. E é essa paz que o inimigo está roubando da gente. É essa paz que o inimigo tem roubado de algumas pessoas. É essa paz que o inimigo tem tirado do coração de alguns, que leva ele a temer, a preocupar, e aí ele vai para onde? Ele vai para o fundo. E aí continua, só para finalizarmos aqui. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé. Por quê? Além do medo, algo também entrou naquele coração que não tinha mais paz. O que entrou? A dúvida. Paz é a certeza, paz é a convicção, a palavra está, Cristo está, tenho certeza, Deus está guardando, Deus está cuidando, Deus está abençoando. Mas quando sai a paz, vem o medo, vem a dúvida. Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. O homem de paz entrou naquele barco, acabou. Nós temos que ser essas pessoas de paz. A sua presença tem que ser uma presença de paz que vai acalmar a tempestade. Tem pessoas que, aonde ela chega, parece aí que a coisa, ficou mais escuro, que a coisa agora está feio, rapaz, é um clima. Não. Eu sou a pessoa da paz. Você tem que ser o homem da paz, que onde chega, as pessoas vão se acalmar, as pessoas vão começar a dialogar, as pessoas vão começar a se alegrar. Isso aconteceu. Por quê? O Cristo que não perdeu... E note que os dois enfrentaram a mesma tempestade. A mesma tempestade que estava sobre os discípulos também estava sobre Cristo. Mas ele está naquele estado de espírito de paz, enquanto Pedro, por um instante apenas, alcança, mas logo ele desfalece. Não deixe o inimigo roubar a sua paz. Porque é em paz que você edifica, constrói, é em paz que você vence. Um homem em paz, irmãos, que fez muito. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos ver aqui a história de um pouquinho só, a história de um rei chamado Asa. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 1. 2 Crônicas 14, verso 1. Segundo Crônicas 14, verso 1. Quem encontrou, diga amém. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi.
E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz por quanto tempo? 10 anos. Isso aqui é digamos, uma raridade. Asa assume o trono e ele está reinando em Judá. A terra, Israel estava dividido em duas partes, reino sul e reino norte, Israel e Judá, e ele está reinando em Judá. E nesse tempo ele consegue viver um tempo de paz por 10 anos. Era difícil, porque nesse tempo eles viviam sempre, irmãos, debaixo de ameaças. Sempre um reino ficava assim, de prontidão, esperando, porque a qualquer momento o inimigo podia se levantar. A qualquer momento alguém poderia querer tomar as terras dele. Aquele clima tenso que ainda existe em algumas regiões do Oriente Médio, também pairava sobre Judá, só que ele está em paz. E no tempo que ele está em paz, versículo 2, continua. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava o quê? Quieta. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera o quê? No tempo que Asa alcançou um período de paz, o que ele falou? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos começar a edificar algumas cidades. Judá estava ali, era a capital nesse tempo. Outras cidades à volta, sabe o que ele fez? Ele fortaleceu aquelas cidadezinhas. Ele armou os soldados de lá, ele preparou aquelas casas, ordenou o povo para buscar. Eu quero que todos busquem a Deus, vocês vão meditar na lei. Não, nem todos tinham a leitura, mas sempre tinha homens lá que pegavam e liam a lei para que todos ouvissem a lei. E aí ele começou a tirar toda a idolatria, todo objeto de idolatria. Ele fez uma limpa, irmãos, em Judá. E Deus deu descanso, Deus deu a paz, mas aí o que acontece? Ele não fica assim acomodado, não. Versículo de número 7. E disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e o quê? O que eles fizeram num período que eles estavam em paz? Edificaram, trabalharam. Ele começou a reparar os muros de Judá. Ele trocou as portas, né, dos muros de Judá. Os ferrolhos, irmãos, que ficavam ali segurando a porta, ele aumentou, colocou maiores para suportar a pressão. O que ele fez? Ele armou as torres de vigia, ele preparou os seus soldados. No tempo que a terra estava em paz, Asa estava fazendo o quê? Trabalhando. Eu preciso estar em paz para poder também trabalhar e prosperar. Porque se você perde a sua paz, que cabeça você tem para trabalhar? Que cabeça que você tem para resolver os problemas? Você já viu aquela pessoa que chega no serviço, segunda-feira, ou qualquer dia, e aí ela está lá aflita, ela está preocupada, e aí você, ei, rapaz, mas que foi? Você está com troça aí? Você não, cara, eu tenho que ir embora, eu preciso ir embora, mas você acabou de chegar e vai embora. Aí muitos falam assim, é que eu não estou com cabeça para quê? Para trabalhar. Não é que ele não está com cabeça, é porque ele não está o quê, irmãos? Em paz. Ele não tem paz. E uma vez que o homem perde a paz, ele não tem cabeça. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou oferecer um produto a um cliente seu? Como é que vai ser? De que forma que vai ser?
Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui numa loja, fui olhar um sapato, se eu não me engano, e aí a pessoa atendente veio, boa tarde, boa tarde. Eu queria ver um sapato, qual é o sapato? Olha, eu queria um sapato preto social, meu número é 44. Aí a pessoa falou assim, nós 44, mas você não tem lá modelo mais ou menos assim e tal? E eu vou dar uma olhada. Aí a pessoa voltou, no que ela voltou, ela trouxe um sapato marrom, 42. Aí eu falei assim, não, mas marrom eu não sou fã não, e é 42. Ah, desculpa, eu vou ver de novo. Aí foi, demorou um tempinho, voltou de novo, e aí trouxe lá um outro número. Agora ela trouxe um 43. Mas não tem... O que mesmo que o senhor pediu? Aí eu falei assim, 44. Aí ele, não, eu vou ver de novo. Aí ele foi, voltou, e aí daqui um pouquinho ele já estava ali mexendo no celular, e aí ele chegou, chamou uma outra atendente, outro vendedor, falou assim, atende ele aqui, falou assim, o senhor me desculpe, né, mas eu vou pedir para ele te atender, porque eu preciso, eu estou sem cabeça aqui para te atender, meu senhor. O senhor me desculpa? Opa, não, por favor, vá lá, e Deus te abençoe. Sem cabeça, sem passe, ele não conseguiu atender. Ele não lembrava do que foi dito para ele. E isso acontece conosco. Quando você perde a sua paz em tempos de prova, em tempos na faculdade, você esquece o que você viu. O inimigo tem roubado a paz de muita gente. Irmão. O inimigo tem roubado a paz de muitas pessoas. Você se esquece. Oh, mas você não me ligou. Cara, esqueci de ligar para aquele cliente. Esqueci de ligar para o fornecedor. Que cabeça que a pessoa tem para trabalhar. Ela fica lá, ela até trabalha, ela precisa produzir, né? Mas só que ela perdeu a paz. O que vai acontecer? A produção dela, que era para ser grande, ela produz apenas isso aqui. Só um pouquinho. Mas o dia inteiro você só fez isso. Eu estou sem cabeça hoje. Não é que ela está sem cabeça, ela está o quê, irmãos? Isso é uma realidade. Muitas pessoas têm deixado o inimigo roubar a sua paz. Roubou a paz dela. Asa, no tempo que a terra estava em paz, ele está trabalhando, ele está edificando. É em paz que você vai trabalhar, vai crescer, vai desenvolver, vai vender seus produtos, vai atender os seus clientes, vai resolver pepino, vai resolver problema. É em paz, irmão. Não estou dizendo que você não vai ter problema, porque vem, mas eu vou enfrentá-los como? Em paz. Asa sabia que uma hora aquela paz ia acabar, uma hora o inimigo ia se levantar, mas enquanto ele não vem, eu vou fazer, vou desenvolver, vou preparar os muros, vou preparar meus soldados. E o que ele fez? Versículo 8. E tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos eram varões valentes. Sabe o que ele fez? Ele armou o seu exército, ele comprou instrumentos de guerra para eles e deixou o seu exército o quê? Preparado. Quantos homens ele tinha? 300.000. Tinha um outro exército que era de Benjamim, só que não era dele. Era que se ele precisasse usar, ele poderia pegar os soldados de Benjamim. Mas do seu exército eram 300.000. Homens valentes, armados, preparados, escudos, lanças, espadas, pronto para a guerra. A Asa está em paz, trabalhando, crescendo, edificando, se fortalecendo, está em paz. Sabe o que acontece? Versículo 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quantos? 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Marés. Caramba! Todos os dias eles recebiam o relatório. Está tudo em paz, meu senhor. Está tudo tranquilo. Um dia, um mensageiro chega, porque ele sempre tinha soldados, vigias, que ficavam longe da cidade, observando as rotas por onde os inimigos podiam vir. E quando um desses vigias viram, meu irmão, imagina ele vendo. Você consegue imaginar 1.000.000 de pessoas? A gente tem aquela coisa assim, Cuiabá é grande, né? Você vai em alguns lugares, gente para todo lado, mas ainda não é 1.000.000. Você consegue imaginar 1.000.000 de pessoas marchando
Ele olhou assim, ó, igual gafanhoto. Estava escorrapado. Manda um recado para o rei. E aí mandaram o recado para o rei, e o rei está no seu palácio, está no seu trono, e aí de repente falam para ele: meu rei, os inimigos estão vindo. Da onde? Da região da Etiópia. E eles vieram para conquistar nossas terras. Ele sabia que uma hora a guerra ia chegar. Sabia ou não sabia? Sabia. E eu imagino que quando Asa recebeu a notícia, ela falou: beleza, vamos preparar nossas tropas e vamos para a luta. Só que existe uma diferença em você saber o que você vai enfrentar e aí depois você descobre o tamanho daquilo. É a mesma coisa que conta. Digamos, você deixou uma conta lá. Pastor, tem uns 3 anos lá que eu não fui, e gerando juro, né? Quanto que você devia? Pastor, eu lembro que era uma parcela de R$300. Você sabe que você deve. Você sabe que tem uma dívida. Mas aí, quando você vai lá ver realmente quanto é que você está devendo, aí você pega os números e... meu Deus! Quanto que era? R$300. 2.700. Mas como? Só um exemplo. O que é que tira? Você sabia, você estava em paz, sabendo que está devendo, sim ou não? Mas o que roubou a paz? Os números. Os números vêm, assim como a mensagem de Jezabel tirou a paz de Elias, os números vêm também para tirar a nossa paz. Meu rei, o inimigo está se levantando. Veio, está vindo aí. Beleza. Vou preparar meus soldados, vou preparar meu exército, vamos sair para a batalha. Meu senhor, mas deixa eu te falar uma outra coisa. Pode falar. Quantos que eles são? 1 milhão. Meu Deus, o que é isso? Imagina a reação, ele saber que é 1 milhão de soldados que estão marchando contra ele. Assim também, irmão. Às vezes os números aparecem para roubar a sua paz. Você vai fazer um exame e naquele exame os números estão alterados. É para tirar a sua paz. É para te deixar preocupado. É um exame que vai fazer e a pressão da pessoa está oscilando e ela está alta, está num baixa daquilo. Os números vêm para roubar a nossa paz. Rapaz, meu Deus, mas tudo isso. Eu falei no culto das 5. É o casal que está planejando casar. Está planejando casar, ele fala assim: vamos fazer, né, uma festinha, vamos fazer um almoço, uma janta para os convidados e tal. Aí vamos fazer os orçamentos. Ele vai fazer um orçamento, pede isso. Aí ele planejou fazer uma festa para umas 100 pessoas, 200 e tal, decorar um ambiente, fazer isso, aquilo, outro. E aí, vamos fazer. Mas quando ele pega os números, meu Deus, tudo isso... não fica mínimo de 10 mil, não fica. Tudo, meu Deus do céu, que é isso? 10? Não, aonde? E aí, vamos fazer? Não, vamos esperar aí, porque está muito caro. E se você esperar abaixar os valores, os números, o que acontece? Você não casa. Porque os números o quê? Assustam. É aquilo, irmãos, você tem um sonho. Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um escritório, eu vou abrir um lugar, um comércio. Vou virar comerciante, pastor. Mas aí quando você vai olhar os números de aluguel, você vai olhar os impostos que você vai ter que pagar, as contribuições que você vai ter que dar para o governo. Você vê os números, se assusta. O que é isso? Pastor, meu sonho é ter uma loja no shopping. Mas aí quando você vai lá e procura saber quanto que está o aluguel da loja, tantos mil. Não. Números muitas vezes surgem para roubar a nossa paz. E quando Asa fica sabendo, meu irmão, quando Asa fica sabendo que um exército de 1 milhão vem contra ele, não perde a paz, não. É a pessoa que tem um sonho de fazer um curso, sei lá, direito, engenharia, ou formar, virar delegado, virar um juiz. E aí ele vai olhar a concorrência. É tantos por um. Quando ele olha e fala, os números assustam, e ela fala assim, vou deixar para a próxima.
E todas as vezes que você deixa para a próxima, você aumenta o número dos seus concorrentes. Não perca a sua paz. É um curso, é um concurso, seja lá o que for, não perca a sua paz. No domingo, após a reunião, quando eu viajei para a reunião de pastores, meu voo saiu às 3 da manhã. E nesse dia aqui em Cuiabá teve um concurso para, se eu não me engano, para delegado. E no voo, mas tinha muito jovem, irmãos que vieram de outros lugares prestar o concurso. E aí eu estou na fila, né, para entrar no voo, e eu estou ouvindo a conversa deles. Rapaz, e aquela prova, você viu aquilo e tal? Caramba, o que eu vi, não caiu nada. Então, isso foi mais difícil que a prova do estado de tal. E aí eu estou ouvindo eles conversando, e eles dizendo, está vindo aonde? Uns vieram da Paraíba, do Piauí, do Maranhão, para prestar concurso aqui. E aí um jovem falou assim, eu ouvindo, ele falou assim, rapaz, como que eles falam? Eu sou concurseiro, o termo que eles usaram. E ele disse assim, mas uma hora eu entro, em algum lugar eu vou entrar. Em alguma hora eu entro nesse troço. E quantas pessoas que, por saber de número, por saber que a concorrência é grande, perde a paz. Desanima. Eu vou fazer esse troço, não. Alguns têm aquele conceito de, pastor, isso aí é máfia. Passa quem eles querem. Se você pensar isso, meu irmão, você nunca consegue chegar onde você almeja. Eu não posso deixar uma situação, uma circunstância, números, dados, roubarem a minha paz. A pessoa olha os dados, olha as estatísticas. Não perca a sua paz por isso. Ah, é tanto? Não, nós vamos fazer mais. Asa, eles estão vindo aí. Muito bem. E o que ele fez? Versículo de número 10. Olha o que ele fez. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Marés. Ele se escondeu? Sim ou não? Quando o exército marcha contra, ele diz o quê? Vamos contra também. Vamos enfrentá-lo. Asa não perde a paz, irmão. Asa em nenhum instante perdeu a paz e desesperou-se. Por quê? E note uma coisa. Naquele tempo, ainda hoje se usa muito isso, tem esse costume. Se você olhar a história das guerras, na Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando alguns países, né, lutando contra o inimigo, para eles poderem vencer, o que eles precisaram fazer para vencer o inimigo? O que eles precisaram fazer? Vamos ver se está bom de história. Precisaram? Um país sozinho conseguiria vencer? Sim ou não? O que eles fizeram? Alianças. Países se uniram. Inglaterra uniu com outros países e tal. E aí o que acontece? E aí eles criam força. Naquele tempo eles também tinham o recurso de fazer aliança. Quantos soldados que ele tinha no seu exército, Asa? 300 mil. Em Benjamim, se ele precisasse e ligasse, quantos que ele tinha à disposição? Lembram? 280. 1 milhão contra 300, mais 580. É quase 2 por 1. A luta ainda seria difícil, sim ou não? Mas Asa buscou aliança? Irmãos, quando a pessoa perde paz, ela perde o rumo, perde a cabeça. E acha que a solução é fazer outra coisa. É a pessoa que está com uma dívida e ela colocou na cabeça dela que ela precisa fazer um empréstimo. Eu preciso fazer um empréstimo. Ou no banco, ou na agiota, não sei. Eu preciso desse dinheiro. Mas se você calcular o juro em cima do dinheiro que você vai emprestar, quando você terminar de pagar, se terminar, porque empréstimo é igual casamento, até que a morte separe. Não é? Quando você terminar de quitar e você calcular, você pagou às vezes o quê? Até 2 vezes mais do que você emprestou. Quem empresta 10 mil, vai pagar só pelos 10 mil? Sim ou não? Mas calcule o juro em cima de 10 mil. Meu irmão, quando a pessoa perde paz, ela vai buscar alianças. Espera aí, mas não é, Deus está falando para você buscar esse recurso? Deus falou para você fazer isso?
Não, então fica em paz. Meu rei, nós vamos chamar alguém para ajudar a gente? Israel e Judá. Vamos chamar os israelitas? Não precisam deles, não. Vamos chamar outro reino? Vamos chamar alguém para ajudar? Precisa não. Nós mesmos. Mas antes deles irem para a batalha, olha o que Asa fez. Versículo de número 11. E Asa fez o quê? Clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Deus, para o Senhor ajudar, isso não é nada. Para o Senhor isso é insignificante. E ele continua: quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. E ele diz o quê? Não prevaleça contra ti quem? Antes de ir para a guerra, Asa vai falar com Deus. Deus, em paz. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer só isso aqui, já resolve tudo. O Senhor atende tanto o grande como o pequeno. Nós precisamos de ti. Nós confiamos em ti. Deus, não prevaleça sobre nós esse povo. Meu Deus, eles são a maioria, eles são em grande quantia, mas o Senhor é maior. Asa em paz, e ele está fazendo o quê? Orando. Quando nós não temos a paz, nem orar conseguimos. Quando você não tem paz, quando você está sem a paz, nem orar você consegue. Você tenta orar de falta palavras, a sua mente viaja, a sua cabeça vai para longe e você não consegue ter foco para orar em cima daquilo. Por quê? Porque ele está sem paz. Asa, meu irmão, fala com Deus, apresenta a causa. Deus, é em ti que nós confiamos. É no Senhor, Deus, e mantenha a sua paz. E aí o que acontece? Continua. E o Senhor, 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e fugiram os etíopes. Muitos morreram, os que não morreram, foram embora. 13, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram o quê? Quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali o quê? E levaram dali o quê? Muito grande despojo. Começou a guerra. E eles estão vencendo, estão prevalecendo. Teve algumas baixas? Teve. Alguns soldados se perderam? Sim. Mas no final, quem prevalece? Asa. Alguns fugiram, mas muitos foram derrotados. Muitos morreram. E aí, só o finalzinho diz o quê? Que foi muito grande o quê? Eu já expliquei isso aqui, o que é despojo, mas é sempre bom falar. O que é o despojo? É o direito de um exército, irmãos, pegar do outro que foi derrotado. O que ele bem entender. O que o rei mandar. Se o rei falar assim, eu não quero que ninguém pegue uma arma. Ninguém podia pegar arma, mas o resto... O que acontece? Venceram? Eu sou um soldado. Eu sou do exército de Asa. Venci. Estou cansado, batalhei, venci. E aí eu vou olhar os despojos. Os soldados estão vencidos, mortos. Rapaz, que espada bacana, hein? Eu vou levar. Porque eu vou vender. Gostei desse escudo, hein? Vou levar também. Só que alguns soldados levavam outras coisas mais. Imagine que ele fosse casado. Vamos trazer para os dias atuais. E ele vai para a guerra. Mesmo indo para a guerra, ele usaria uma aliança. E aí ele tem um relógio, ele tem uma correntona de ouro, e aí lá tem um pingentinho escrito o nome da família inteira, não é mesmo? E ele tinha um dinheirinho sobrando, e aí tinha caído uns 3 lateral aqui do dente. Lateral é aqui, esses da lateralzinha aqui, né? Caiu 2 lateral e um atacante. E aí não tinha o recurso que existe hoje, o que eles faziam? O que se usava muito antigamente? Dente de ouro. E esse cara, eu estou lá, eu chego, rapaz, que relógio bacana, hein? Eu vou pegar. Eu põe meu direito, pego a aliança de ouro, vejo lá no pescoço, rapaz, que correntona, cara.
Vou levar. Só que esse soldado morreu de boca aberta. Rapaz. Você tem um alicate aí? Ia lá e... Rapaz, que dentão. Foi muito grande o quê? Meu irmão, o que eles trouxeram, falando em valor, em dinheiro, daquela guerra foi muito. Todos os soldados tinham um salário, mas nem se comparava, meu irmão. Cada soldado saiu dali com sacos e mais sacos de ouro, de riqueza para cada um. A luta foi grande? Sim ou não? Mas a vitória foi maior. Quanto maior o seu inimigo, quanto maior a sua adversidade, maior vai ser a sua conquista. Quanto mais concorrido é mais difícil, pastor. Então vai lá, não perca a sua paz, enfrente, vença, porque aí depois a recompensa vai ser maior. Mas nós estamos perdendo a nossa paz. Pensamos que não somos capazes, pensamos um erro grotesco nosso, de sempre pensar que o outro é melhor do que nós. De pensar que outras pessoas são melhores que nós, que outros estudaram mais que nós, que outros são mais beneficiados do que nós. Peraí, não, eu tenho Deus comigo, eu esqueço da promessa dele. Ele disse, olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas a gente esquece. Por que a gente esquece? Porque nós perdemos a paz. Enquanto você perder a paz, meu irmão, não tem vitória. Asa não perdeu a sua paz em nenhum instante da vida nessa batalha, porque lá na frente depois ele faz uma aliança com o inimigo, depois ele fica doente dos pés e até falece. Mas nessa batalha, propriamente falando aqui, ele venceu em paz. Vença, batalhe suas batalhas em paz. Pastor, eu vou precisar fazer um tratamento por causa da doença. Faça, mantendo sua paz. Pastor, eu vou precisar passar um tempo aí, eu vou ter que vir na igreja só nos domingos, porque eu estou sem dinheiro para vir nos dias da semana. Então, meu irmão, fica em paz. Pastor, eu não estou tendo combustível para vir na igreja, então eu escolho um dia só da semana e venho, é só no domingo. Porque se eu vier na segunda, na quarta, na sexta, me falta, porque eu estou passando umas lutas. Irmão, passe, mas passe em paz. Não passe desesperado, vá lá e expõe a sua vida na internet. Eu estou passando luta, coitado, o governo está fazendo... Não faça essa besteira. Vença suas batalhas como, irmãos? Em paz. É em paz que você vence suas guerras. Foi em paz que Davi venceu Golias. É em paz, mãe, que você consegue vencer e que o seu filho se converta, que o seu filho mude. Não é agitada, apavorada. Eu não durmo, pastor, tem 5 dias que eu não durmo. Eu não como direito, ou eu fico nervoso, ou eu como demais. Eu não sei o que está acontecendo. Você perdeu a sua paz. Não deixe o inimigo roubar a sua paz. Asa orou, buscou, clamou. Deus deu a vitória. É em paz que você também vai vencer. E olha o que o Senhor Deus fala para nós aqui. Salmo 29. Vamos terminar. Isso é matéria nova. Isso eu não falei em nenhum culto. É o único. Nesse aqui. Salmo 29. Para nós orarmos. Salmo 29, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Salmos capítulo 29, versículo 11. Olha o que o salmista diz. O Senhor dará força para quem? Ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo o quê? É em paz que Deus vai te dar força para você vencer suas guerras. Passe, enfrente, lute, mas faça tudo mantendo a sua paz. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé, eu quero orar por você. Não dá tempo de ler mais. Ana, a mãe de Samuel. Ana, enquanto ela estava atribulada de espírito, ela não gerava. O dia que ela foi até o santuário, que ela orou, e o sacerdote disse assim, vai-te em paz, mulher, e o Deus de Israel conceda a petição que fizestes. Ela voltou para casa, ela comeu,
o seu semblante já não era mais triste, aí ela coabitou com seu marido. E depois do tempo, o que aconteceu? Ana gerou um. Quando é que Ana pôde gerar um filho? Quando ela alcançou primeiro seu milagre nasce quando você encontra a paz. Enquanto você estiver agitado, enquanto você estiver ansioso, preocupado, toda hora olhando no celular, toda hora olhando para ver se não chegou nenhuma mensagem ruim, toda hora olhando para ver se não está acontecendo alguma coisa, não, fica em paz. O Senhor dará, irmãos, força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. É em paz que você vence suas guerras. Amém? Coloque a mão no seu coração. Jesus, é em paz que nós venceremos as guerras, as batalhas. Em paz não vamos tomar decisão precipitada. Tem gente que pensa, vou vender minha casa, vou vender para pagar. Não, meu irmão, não faz isso não, fica em paz. Deus proverá, Ele é Jeová Jirê, Ele é Deus provedor. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, quando o Senhor Deus pediu para Abraão oferecer Isaac, ele foi em paz, e ele ia oferecer o sacrifício quando Deus disse, não basta Abraão, já vi que você me respeita, olha o cordeiro. Jeová Jirê, Deus provedor, Deus proverá, meu irmão, Deus proverá, minha irmã, ainda que você esteja devendo, ainda que você está precisando, você fez concurso, você fez algo, planeja algo e está esperando uma notícia, ainda que as pessoas falam, muita gente errou, ninguém conseguiu acertar tudo. Não perca a sua paz por causa das notícias, não perca a sua paz porque estão falando que ninguém vai conseguir. Não, fique em paz, meu irmão. O Deus do impossível fará por você, o Deus do impossível vai agir em seu favor, o Deus do impossível vai operar, vai fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Unção de Deus, o poder de Deus venha sobre o teu povo, meu Deus, e eu quero orar agora, repreendendo todo o mal, meu Deus, repreendendo essa preocupação, essa ansiedade, essa angústia, meu Deus, o medo que essa pessoa se encontra, meu Deus, essa aflição que ela que está preocupada, há dias, meu Deus, que ela está preocupada, há dias que ela está preocupada com o pai, com a mãe que está doente, com aquele familiar que está internado, hospitalizado. Meu Deus, não, Deus, tira, arranca agora esse sentimento, tira esse medo, essa preocupação, todo sentimento maligno, todo sentimento do diabo, toda ação contrária, em nome de Jesus, todo mal desta vida, diga comigo, igreja, todo mal, toda preocupação, toda ansiedade, diga todo medo, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, sai e saia em nome de Jesus. Nosso Deus, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Receba a paz que vem do Senhor, meu irmão. Isso, receba essa paz, minha irmã. Isso, receba essa paz no seu coração, essa certeza de vitória, essa certeza de conquista. Ele não desiste, Ele não abandona, Ele não te deixa. O Deus do impossível não vai falhar. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Pai, nós cremos. Isso, meu irmão, creio. Fala, Jesus, eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu creio na resposta, eu creio, meu Deus, no que o Senhor tem para mim. Aleluias, 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 Senhor.